Então agora vamos para acidente vascular cerebral. Quais são os tipos de AVC que tem? Isquêmico e hemorrágico. Isso ninguém erra, tá? Então, obviamente, essa é a parte mais tranquila da matéria, porque como vocês já sabem, eu só vou direcionar o que tem que estudar e chamar atenção para algumas coisas. AVC isquêmico, o nome já diz, é uma isquemia, geralmente fruto de uma obstrução, geralmente um coágulo ou um êmbolo que se posicionou ou na carótida ou na artéria cerebral, e aí não deixou o oxigênio chegar, tá? Existe aqui uma tabelinha que o Brunner traz comparando. O isquêmico geralmente envolve embolia ou trombose e o hemorrágico, hemorragias, vasos que romperam, tá? Aí, no AVC, lembra aquela história? É verdade, gente? AVC no lado direito, sinais e sintomas no lado esquerdo, isso é verdade? Sim. Agora, somente quem vai fazer marinha. Somente quem vai fazer marinha. A apostila de vocês, página 12. Tem uma tabelinha aí, não tem? Preste atenção, olha aqui, ó. O AVC, no caso isquêmico, ele tem sinais gerais, aqui, dormência, em um dos lados do corpo, e o AVC hemorrágico tem a cefaleia e o nível de consciência diminuído. O isquêmico é a obstrução de um vaso, tá vendo? E aí, geralmente envolve embolia ou trombose. Existem os sinais genéricos, que são esses que vocês sabem. Se o AVC foi do lado do cérebro, os sinais e sintomas serão do lado oposto, porque ocorre o cruzamento neuronal. Isso é fato. Só que isso é o genérico. Aí a Marinha perguntou quais eram os sintomas específicos do AVC do hemisfério direito. E fez estrago. Porque o genérico é esse cruzamento, ó. Hemisfério esquerdo, tudo aqui é do lado direito. Hemisfério direito, tudo aqui é do lado esquerdo. Mas o específico, ó, AVC no hemisfério esquerdo, o cara tem afasia, que no direito não gera. Tá? No esquerdo, a capacidade intelectual está alterada. Aqui ele tem deficiência espaço-perceptual, distraibilidade aumentada, ou seja, sinais e sintomas diferentes. Gente, quem vai fazer Marinha, residência da Marinha, página 12 da apostila, tem que dar uma lida nos sintomas específicos. Porque o genérico vocês sabem, não precisa. O genérico vocês sabem. Agora, o específico vai ter que dar uma estudada. Especificamente quem vai fazer Marinha. As outras bancas não cobram essa tabela. Ficou claro isso? Beleza? Bom, a partir daí, o AVC isquêmico, a maior causa dele é um coágulo sanguíneo. Então, nós deveremos usar a mesma droga que nós usamos no infarto, e que eu já dei para vocês. E que eu falei lá no infarto, que na aula de neurológica eu voltaria a falar dela. Ativador de plasminogênio tecidual. Só que lá no infarto, nós falamos, infarto agudo do miocárdio, nós falamos que o uso da droga era de 3 a 6 horas do início dos sinais e sintomas. Lembra disso? Gente, mesmo que não lembre, fala que lembra. Fala assim, lembra, professor? Claro. Né? 3 a 6 horas. Aqui não, presta atenção agora que é questão de prova. Segundo Brunner, o ativador de plasminogênio só pode entrar até 3 horas do início dos sinais e sintomas. Mais à frente da apostila, eu trago a informação do Ministério da Saúde e a Prefeitura é a única banca que cobra o manual de AVC do Ministério. E o manual de AVC do Ministério da Saúde fala em 4 horas e meia. Então, Brunner fala em 3 horas e o Ministério da Saúde fala em 4 horas e meia. Quem cobra o manual do Ministério? Prefeitura. As demais bancas pedem Brunner. Deu para entender isso, gente? Então, são duas informações. Então, o Brunner fala em 3 horas e aí é contraindicação absoluta. Não pode dar o trombolítico a partir de 3 horas. Porque depois de 3 horas, o próprio organismo resolve fazendo uma criação de vasos sanguíneos para a região. Nessa criação de novos vasos sanguíneos, a angiogênese,
para tentar resolver o problema, vários vasos às vezes se rompem. Se você der o trombolítico, o cara sai de um AVC isquêmico para um AVC hemorrágico. Ele não vai conseguir coagular, tá? Então, não pode dar a partir de 3 horas, / 4 horas e meia, dependendo da bibliografia. Olha aqui. Agora eu vou precisar da apostila. Ali na página 12 da apostila, página 12, lá no final dela, tem os pontinhos pretos, não tem? Pessoal que está em casa, página 12 da apostila. São os critérios de elegibilidade. Pode botar aí, prova, tem que estudar. Que a banca pergunta quem pode tomar o trombolítico. Só que preste atenção. Preste atenção agora, gente, para poder estudar corretamente. Quem pode tomar o trombolítico? São critérios para elegibilidade. Tá? Então, isso aqui é quem pode. Mas, ao mesmo tempo, a banca pergunta para vocês quem não pode. É só inverter o raciocínio. Vamos lá. Quem pode tomar o trombolítico? Paciente com mais de 18 anos. Quem não pode? Se eles pedirem quem pode, é a lista. Se pedir quem não pode, é só inverter o raciocínio. Entenderam, gente? Então, cuidado, porque agora, nas últimas provas, houve uma pergunta sobre quem não podia tomar. E é a mesma lista. O livro não te apresenta uma lista de que pode e quem não pode. Tá? Então, olha aqui. Paciente com mais de 18 pode. Com menos, não. Diagnóstico clínico de AVC isquêmico. Quem não pode tomar o trombolítico? AVC hemorrágico, óbvio, senão tu termina o serviço. O cara está sangrando, tu deu trombolítico para ele, tu mata ele de vez. Quem pode? Aquele que tem AVC isquêmico e que está no limite de até 3 horas. Quem não pode? Quem já passou de 3 horas. Esse daqui é o que derruba, tá? E as bancas gostam dele. Quem pode tomar trombolítico? Quem tem PA sistólica menor ou igual a 185 e diastólica menor ou igual a 110. Não pode tomar trombolítico acima disso. Aí vocês falam assim, pô, por que cai em prova? Quando bate esse valor lá, 185 e 110, parece estranho. Gente, quem sofre mais AVC? Jovem ou idoso? E idoso naturalmente tem a pressão mais alta. A grande maioria é hipertenso. E o vaso sanguíneo se acostuma com essa pressão, então não vai romper com uma pressão de até 185. O risco de romper é acima disso. Então, até 185 de sistólica e 110 de diastólica é absolutamente seguro administrar o trombolítico. Acima disso é que é arriscado. Então, eu posso dar trombolítico com sistólica de até 185 e diastólica de até 110. Acima disso, não. Ok? Oi? Nenhuma convulsão no início do acidente. Por que ele fala de convulsão? Convulsão é muito associada ao AVC hemorrágico. E aí, se teve convulsão, eu tenho que pensar que aquele AVC pode ser o quê? Hemorrágico. Gente, a tomografia é o exame diferencial. É o exame feito para você saber se é um diagnóstico de AVC hemorrágico ou isquêmico. Se for hemorrágico, tu vê o coágulo. Se for isquêmico, tu vê uma zona chamada zona de penumbra, que é uma área isquêmica que tem ali no cérebro. Então, tem que tomografar o cara, tá? Não está em uso de nenhum anticoagulante. Precisa explicar isso, gente? Se o cara está tomando heparina, varfarina, todas esses anticoagulantes, eu ainda vou dar trombolítico para ele? Tá? A cascata de coagulação dele tem que estar normal, então eu não posso ter nenhuma alteração, protrombina, plaqueta. Aqui, ó. Contagem de plaqueta. Tu vai dar trombolítico para quem tem 20 mil plaquetas só? Só se o cara romper um vaso, acabou. Perde ele. Tá? Não fez uso de heparina. E a ausência de hemorragia intra... Preciso explicar isso aqui para vocês, gente? O cara tem um aneurisma cerebral. É seguro dar trombolítico para ele? Com o aneurisma cerebral presente? Um vaso ali prontinho para romper? Não. Então é contraindicação. A gente não dá. Nenhum procedimento cirúrgico importante nos últimos 14 dias. Aí aqui tudo gira para quê? Para sangramentos, né? Acidente vascular cerebral, lesão craniana grave nos últimos 3 meses ou sangramento gastrointestinal nos últimos 21 dias. E aí o Brunner, ele te diz que não pode dar trombolítico de jeito nenhum. Quem está em uso de anticoagulante e quem teve qualquer tipo de patologia cerebral que possa gerar sangramento
e quem já passou de 3 horas do início dos sinais e sintomas. Aí é absolutamente contraindicado o AVC. Por isso que eu puxei a discussão lá na aula de infarto, se no infarto podia dar o trombolítico depois de 6 horas. A gente concluiu que pode sim, mas não é o ideal. O ideal é dar entre 3 a 6 horas. Mas lá no infarto agudo do miocárdio você pode dar o trombolítico depois. Aqui não. Aqui é contraindicado. Tá? Bem, na apostila de vocês, página 13, tem assim, critérios para uso segundo o Ministério da Saúde. Quem vai estudar isso daí, gente? Quem vai fazer prefeitura, porque não pede Brunner e pede o Ministério, então eu botei o texto. Fala basicamente as mesmas coisas, não tem diferença, só muda o prazo. De 3 horas vai para 4 horas e meia, mas a explicação de elegibilidade é a mesma. Tá ok? Então começa na página 13 e vai até a página 15, na verdade, porque ele vai mostrando, inclusive, os pacientes que não podem. Tá? Gente, AVC hemorrágico é sangramento, né? O vaso rompeu. Geralmente uma hipertensão arterial, tá? Hipertensão arterial não controlada é a principal causa de AVC hemorrágico. O cara faz um pico hipertensivo, o vaso rompe. Mas esse, graças a Deus, a gente já deu. Então agora a gente vai direto para a parte lá das doenças neurológicas. Já dei AVC hemorrágico para vocês, não dei, gente? Dei uma desorientada agora. Já deu ou não dei AVC hemorrágico? Já falei de AVC hemorrágico para vocês, não? Ah, não falei não? Então, desculpa. Vamos lá falar. Presta atenção, larga tudo. Olha para cá. Não falei de AVC hemorrágico, então vamos falar. O que é o AVC hemorrágico? A ruptura de um vaso sanguíneo onde? No cérebro. É uma lesão? Sim ou não? Sim. Então tem processo inflamatório associado, não tem? Tem. Aí o líquido extravasa e ocupa 15% de espaço, e se passar disso, vai comprimir o cérebro. Aí vai comprimir o vaso sanguíneo. E quando comprime o vaso sanguíneo, aumenta quem? A pressão intracraniana. Aumentou a pressão intracraniana, vai diminuir o volume sanguíneo. Diminui o quê? Oxigenação cerebral. Diminuindo a oxigenação cerebral, o paciente diminui a pressão de perfusão cerebral. A pressão de perfusão cerebral é uma pressão que trabalha com... Eu acho que eu já falei isso sim. Ah, já falei? Já falei, gente. Sabe por quê? Quando você fala em qualquer hemorragia da caixa craniana, você está falando que alterou a pressão intracraniana e o seu principal objetivo é controlar quem? A PIC. Hemorragia, AVC hemorrágico. Estamos falando da mesma coisa. Ok? Se quiserem, eu explico tudo de novo. Presta atenção agora. Parou, larga tudo ainda, gente. Ao falar de hipertensão craniana, eu já dei AVC hemorrágico para vocês, porque nada mais é o AVC hemorrágico do que uma lesão que altera a PIC. E o cara morre da hipertensão craniana. Ele não morre de choque hipovolêmico. Muito antes dele morrer de choque hipovolêmico, já herniou o tronco e já parou. Então a morte é pela compressão do tronco cerebral, é pela hipertensão craniana. Por isso que rapidamente eles abrem, quando dá, abre a calota craniana e tenta controlar quem? A PIC. Porque esse é o objetivo. Então observa, lá quando eu falei de hipertensão craniana, nós demos como exemplo o traumatismo crânioencefálico para exemplificar o trauma e mostrar toda a fisiopatologia. E agora nós concluímos que o AVC hemorrágico também está aqui dentro. Ok? Tumor cerebral é uma lesão expansiva? Sim. Qual é o problema de quem tem um tumor cerebral? Ele morre de quê? De hipertensão craniana, porque aquilo vai expandindo, e aí quando ele ocupou todo o espaço, o tumor vai falar assim, agora parei meu crescimento. Não, ele vai continuar crescendo e começa a comprimir as estruturas e gera todo o processo. E aí no manual do INCA, para quem vai fazer INCA e para quem vai fazer qualquer prova,
se o cara perguntar e falar que o paciente tem um tumor cerebral e perguntar qual é a prioridade de conduta, aí ele bota letra A, quimioterapia, letra B, radioterapia, letra C, reza braba e letra D, controle da PIC. Qual é a prioridade? Controle da PIC. O manual do INCA diz assim, os tumores cerebrais são tumores graves porque alteram a perfusão cerebral. Com isso, a prioridade de conduta é um controle da PIC. E depois ele fala de radioquímio. Deu para entender? Tumor cerebral está aqui também. Agora presta atenção. Quando você fala de aneurisma cerebral, o que é um aneurisma cerebral? Eu também vou dar essa aula para vocês, fazer um pequeno resuminho. Aneurisma cerebral é uma flacidez na parede do vaso em que o sangue, quando passa com pressão, a parede cede aquela pressão e forma uma bolsa. Qual é o perigo de alguém ter um aneurisma? Não é ter o aneurisma, é o aneurisma romper. E no momento que o aneurisma rompe, você tem o quê? Uma hemorragia intracraniana. E esse cara morre de quê? De hipertensão craniana. As medidas de controle da PIC são preventivas para a ruptura do aneurisma e de tratamento para quando ele rompe. Estamos falando da mesma coisa. Valdemir, vozinha no ouvido. Vou pegar o Valdemir agora, quer ver? Fazer uma pergunta sem vergonha para ele. Você falou que o principal controle do AVC hemorrágico e do aneurisma cerebral é o controle da PIC. Mas e a cirurgia que é feita? A neurocirurgia? É tratamento também. Você não falou disso. Quando a gente faz uma cirurgia, é uma agressão ao tecido, gente, uma cirurgia? Gera processo inflamatório? Então, quando você retira a calota craniana e aborda o cérebro, você acaba fazendo uma lesão nele, mesmo que seja para resolver um problema? Então, no pós-operatório, qual é o principal objetivo no pós-operatório de neurocirurgia? Não precisa mais. Gente, raciocinem. Na prática, a gente estuda, quando abre o livro para estudar, tu estuda isso aqui como se fosse algo diferente. E tu estuda 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, sem perceber que o objetivo é único. E é por isso que o Brunner apresenta primeiro a hipertensão craniana e o seu tratamento, e depois as outras situações, exatamente para você correlacionar. Fechamos isso? Então, eu já falei de AVC hemorrágico para vocês. Tá? Vamos pular. Deixei o texto para ficar repetitivo realmente. Agora, na página 17, eu queria mostrar um negócio para vocês. E aí, novamente, quem vai fazer? Prefeitura. Gente, quem vai fazer? Prefeitura. Presta atenção agora, ó. Quem vai fazer prefeitura, e aí pode botar aí, ó, escalas de avaliação do AVC, Ministério da Saúde. Se é Ministério da Saúde, é só quem vai fazer as provas da prefeitura, tá? Eles botam o manual do AVC do Ministério da Saúde. O manual traz as escalas de avaliação do paciente. E aí tem, eu botei, acho que o manual apresenta, mas vou direcionar vocês. A primeira escala é uma escala americana, escala de AVC do National Institute of Health Stroke Scale. Caraca, inglês fala muito. The books on the table. Olha aqui. Essa aqui é uma escala utilizada para AVC, tá? Escala de Hunt-Hess, marca essa aí. Escala de Hunt-Hess, a número 2. Porque o Brunner também fala dela. E aí cai para todas as bancas, tá? Olha aqui. Olha ali o quadrinho que está abaixo de Hunt-Hess. Para pacientes com... Tem assim, HSA, não tem? Hemorragia subaracnoideia. Subaracnoide. Hemorragia subaracnoide. Não traumática. Cuidado com isso, porque a banca pergunta para vocês o seguinte.
qual é a escala utilizada para avaliar o paciente que sofreu uma hemorragia subaracnoide não traumática? E aí qual é a resposta? Hunt-Hess. Hunt-Hess é uma escala que avalia uma hemorragia subaracnoide. Subaracnoide, gente, é o pior local para sangrar. Olha o nome. Subaracnoide. Vamos pegar esse nome. Aracnoide. Dura mater, aracnoide e pia mater. A aracnoide está colada na dura mater. A hemorragia é subaracnoide. Então ela fica ali na região entre dura mater e a membrana aracnoide. O problema é que, geralmente, esta hemorragia ela é no início do canal licórico. E qual é a estrutura que eu falei que tem no início do canal licórico que é perigosíssima? Tronco cerebral. A escala de Hunt-Hess dá a previsão de sobrevivência do paciente a um AVC subaracnoide. É o mais fatal de todos. O cara faz a hemorragia subaracnoide, logo depois faz a parada cardíaca e morre. Não dá tempo de fazer nada, muitas vezes, dependendo do tamanho do AVC. Então, essa tabela, ela mostra o grau e a chance de sobrevivência. Por isso que lá no grau 5, ó, o que está escrito lá? Grau 5. Postura de quê? Que é uma postura menos grave ou mais grave? Gravidade máxima. E normalmente quem está no grau 5 não volta. Tá? O paciente evolui a óbito. Então ela te dá a sobrevivência à frente desse coisa. É traumático? É usado para hemorragias traumáticas? Não. E isso é que tem que prestar atenção. Hunt-Hess é uma escala utilizada para hemorragia subaracnoide não traumática. Tá? Só para vocês saberem, a traumática é a de baixo, é a número 3, escala de Fischer, para hemorragia subaracnoideia, incluindo as traumáticas. A não traumática, Hunt-Hess. Tá? E aí tem escala de Rankin, número 4, página 18 da apostila. Essa foi a que a prefeitura pediu na prova. Ela botou assim, a escala utilizada para avaliação funcional do paciente que sofreu AVC. Colocou a avaliação funcional, quem é? Rankin. Foi essa que caiu na prova 2 anos atrás. Tá? Aí tem o índice de Barthel modificado e agora a escala que todos devem saber. Cincinnati, que é a escala do pré-hospitalar. E aí a banca pergunta qual é a escala utilizada no pré-hospitalar para identificação rápida de paciente com AVC. É uma escala simples, olha aqui, ó. Tá? Ela avalia, tá, a capacidade de fala do paciente, a simetria facial e a força muscular. Então você pede ao paciente para falar o nome, aí vê como é que ele fala. Valdemir está meio esquisito. Valdemir, fala seu nome. Valdemir. Beleza, fala seu nome. Valdemir. Já sei que tem uma alteração. Sorria. Aí o paciente sorri. Se ele sorrir com simetria, beleza. Se só vai um lado, alteração. E levante seus braços. Se ele não tiver força, ele às vezes só levanta um, o outro fica. Isso é sugestivo de AVC. Você direciona mais rápido. Tá? Escala de Cincinnati. Foi, pessoal? Tranquilo? Beleza. Convulsão. Eu acho que eu não preciso explicar isso a fundo. Eu só vou direcionar 2 coisinhas para vocês. Mas o paciente convulsionou. Posso botar a mão na boca dele e segurar a língua para ele não enrolar? Não. Aquela baba que sai é contagiosa? Passa a convulsão para quem tocar nela? É interessante um paciente convulsionar, preste atenção, gente, são as perguntas de prova para vocês. Um paciente que começa a convulsionar, é interessante afrouxar a roupa dele para permitir padrão respiratório? É importante segurar a cabeça e apoiar para evitar trauma, mas deixar o corpo livre para fazer os movimentos de convulsão? É importante levar a grade da cama, se ele está na cama no momento que convulsiona? Não tendo grade, o que é melhor, deixar ele convulsionar em cima daquela cama sem grade
ou colocá-lo no chão e deixar a convulsão acontecer? No chão e deixar a convulsão acontecer. Se o paciente está terminando a convulsão, ele tem risco de broncoaspiração? É importante lateralizá-lo? Isso vocês sabem. Então, assim, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou só explicar o iniciozinho do texto, onde tem uma classificação. E aí preste atenção que é questão de prova. A convulsão ela pode acontecer numa área específica cerebral ou espalhada. Se ela acontece na área específica, ela é chamada de crise parcial, porque ela está numa área só cerebral. E essa convulsão parcial, ela pode ser simples ou chamada de complexa. O que determina isso? Se alterou ou não o nível de consciência. E é essa a pergunta que a banca faz para vocês. Eles botam uma afirmativa para vocês dizerem se é falso ou verdadeiro. E bota assim: na convulsão, a crise parcial simples altera nível de consciência. E pergunta se é verdadeiro ou falso. Parcial simples não altera nível de consciência. Quem altera é a parcial complexa. A crise generalizada é aquela que a gente conhece, a mais comum, que é a tônico-clônica, chamada de grande mal, que o paciente faz contração e relaxamento rápidos e gera, né, a atitude típica de paciente com convulsão. Mas eu tenho que lembrar vocês também que nem toda convulsão é tônico-clônica. E aí a gente tem uma convulsão aqui, chamada de pequeno mal, que é a crise de ausência. O que é a crise de ausência? O paciente, é muito difícil pegar, tá? É aquele paciente que está falando contigo no quarto, daqui a pouco ele simplesmente foca um ponto e fica. E simplesmente desconecta do meio. Isso é um tipo de convulsão. Repara, não estou dizendo que todo mundo que desconecta está convulsionando. Senão aqui na aula teria gente convulsionado durante a aula de hoje. E é mó barato, porque quando eu estou dando aula, né, como eu me mexo muito, atualmente eu evito mais mexer por causa da gravação. Mas quando não tem gravação, eu ando de um lado para o outro. Aí quando eu ando, eu sei que o cara tá aqui ou não, porque às vezes eu ando para cá e o cara continua olhando para lá. E aí eu tô aqui, aí ele olha para mim. Ele volta, né, o corpo, aí ele volta e olha. Aí eu vou para cá e ele continua olhando para lá. Ou seja, ele voltou só para saber o que estava acontecendo e foi embora, né? E tem aquelas crises de ausência também de retardo. O que é a crise de ausência de retardo? É aquele que eu falo alguma coisa engraçada, vocês acham engraçado, vocês começam a rir. Todo mundo começa a rir. Aí tem sempre alguém que está sério, aí daqui a pouco ele olha... Quer dizer, ele riu, mas nem sabe do que ele riu, mas ele ri para não ficar esquisito. Então, repara, a crise tônico-clônica é a mais comum. Bom, gente, os cuidados de enfermagem para a crise deixei para vocês lerem, para relembrar, mas aqui a gente já passou por eles, são cuidados tranquilos. Agora vamos ver as principais doenças neurológicas. E qual vai ser o desafio de vocês? Eu queria que vocês observassem a apostila. Vai passando as folhas para frente e vocês vão ver que tem várias palavras em negrito. Várias palavrinhas, ó. Cheio de coisa marcadinha em negrito, não tem? Isso que está em negrito é o principal. É aquilo que marca a doença. E é o que eu vou destacar aqui no slide. Então, vamos entender agora a doença, porque depois, quando vocês forem ler, já está marcado, já está destacado, ninguém vai precisar ficar puxando setinha, nem nada. Tá ok? A gente só vai... Eu vou chamar a atenção, deixa eu pegar aqui, ó. Ali na página 21 da apostila, página 21, todo mundo, só para eu apresentar um detalhezinho, que eu vou falar aqui na minha fala, mas vocês já vão saber que está aí na apostila, para ninguém se preocupar. Lá no final da página 21 tem uma observação, não tem? E tem duas expressões em negrito, esclerose. Então, repara, está aí na apostila para vocês. Deixa quietinho aí, vamos entender agora as doenças, mas está tudo aí, gente. Está tudo marcado. Preste atenção aqui, porque o importante é vocês entenderem a diferença entre as doenças. Essa é a hora que a banca quer o seguinte: ela descreve a doença e pergunta que doença é, ou ela faz afirmativas, misturando as doenças, e pede para você identificar qual é a frase correta em relação àquela doença que ela pediu. Então, a gente precisa entender as características das doenças. Tem duplas. Miastenias, normalmente, eles confundem com Guillain-Barré, tentam confundir, né? E Parkinson com Alzheimer. Vocês vão ver que não dá para confundir, são coisas diferentes. Vamos entender agora. Miastenia graves é uma doença, olha o nome, mio, músculo, astenia, fraqueza. Ela gera fraqueza muscular. Quando você quer contrair um músculo,
o teu organismo, na junção mioneural, o que é a junção mioneural? Entre um músculo e outro tem um espaço. O impulso elétrico vem estimulando esse músculo e para passar para o outro músculo ele precisa de um quimiorreceptor. Esse quimiorreceptor é a acetilcolina. A acetilcolina é liberada, conecta no receptor e o impulso elétrico é transmitido. Aí o outro músculo faz o movimento. Quando essa acetilcolina já não precisa mais, a acetilcolinesterase vem e degrada ela. E aí o movimento para. Você contrai, o movimento relaxa. O que é a doença miastenia? Você tem uma doença autoimune, então ela é uma doença autoimune, anticorpos atacam não a acetilcolina, preste atenção nisso, mas os receptores dela. Então o paciente tem acetilcolina, mas não tem os receptores, e aí ela não consegue agir. Com isso o impulso não é transmitido e o músculo não contrai. Então você tem fraqueza de musculatura, só que não é de qualquer músculo, são de músculos voluntários. Definição de miastenia. É uma doença autoimune que ocorre na junção mineral. Pergunta de prova, qual é o quimiorreceptor envolvido com a miastenia? A acetilcolina, mas o problema não é ele, é o receptor dele que está no problema. E aí o paciente tem fraqueza de musculatura voluntária. Com isso, o quadro é típico. Todos os músculos que são voluntários têm problema. O cara faz pitose palpebral porque a pálpebra é voluntária, você pode mexer ela a hora que quiser. Gente, sinais e sintomas de miastenia. Se a banca te perguntar isso, acalma o coração e faz o seguinte teste. Bom, se miastenia é doença que afeta músculo voluntário, basta eu entender se o músculo que ele está me dando é voluntário ou não e eu vou saber se já faz parte ou não. Então, quer ver? Miastenia afeta a respiração? Sim ou não? Não? Bom, no meu caso afetaria, porque eu prendo a minha respiração. Mas eu consigo prender? Gente, eu consigo prender? Então é músculo voluntário envolvido. Só que até um determinado ponto. Depois o organismo assume. Em miastenia, o paciente tem alteração respiratória por fraqueza de musculatura respiratória? Sim, porque tem músculos voluntários envolvidos. Entenderam? Ninguém vai controlar eternamente. Senão o cara fala assim, vou me matar. Respira, fulano. Quero morrer. Você entendeu? É mecanismo de defesa. Mas eu tenho o controle voluntário disso. Entendeu a diferença, gente? Então, miastenia afeta. Miastenia afeta a deglutição? Deglute. Se você conseguiu deglutir, afeta. Miastenia afeta musculatura de braço e perna? Sim, causa fraqueza muscular de braço e perna. Miastenia afeta peristaltismo intestinal? Você pode estar até agora tentando, não vai conseguir. Miastenia afeta músculo cardíaco? Não, aí é involuntário. Então entendam, a doença afeta a musculatura voluntária. Causa grau de insuficiência respiratória? Causa, porque tem músculo envolvido. Mas é uma insuficiência respiratória mais leve. Desculpa, mais leve, mas causa. Deu para entender isso, gente? Sinais e sintomas? Tratamento. Pergunta de prova, qual a principal droga? A principal droga é essa aqui, ó, piridoxigmina, tá? Ele é um anticolinesterase. Como é que age, gente? Não se sabe explicar o porquê, tá? A doença não tem cura. Quem tem vai ter o resto da vida, vai ter crises. Não se sabe explicar o porquê, mas é uma doença autoimune que não ataca todos os receptores, ataca só alguns. Outros ficam livres. Então, o paciente tem um grau de contração muscular e no auge da doença ele perde a força. Então, o que o tratamento faz? Inibe a acetilcolinesterase, aquela enzima que degrada a acetilcolina. E isso faz com que a acetilcolina haja mais tempo. E aí o cara consegue ter uma força muscular melhor. Nome da droga, piridoxigmina, na ponta da língua de vocês nas provas. Qual o nome do principal tratamento farmacológico da miastenia grave? Piridoxigmina, tá? Quer gravar? Querem uma dica para gravar isso mais fácil? Quer ou não quer, gente? Então, rapidinho, vamos lá. Repete comigo, vamos lá. Acredita, confia. Piridoxigmina. De novo, piridoxigmina.
300 vezes em casa, faz isso e nunca mais vai esquecer. Qual é o nome da droga? Qual é o nome da droga? Acabou, já fala até brincando. Gente, tem que decorar, não tem jeito. Piridoxigmina. Você pode fazer imunossupressão, que é tirar os anticorpos, né, a defesa para diminuir a agressão. Timectomia é a retirada do timo. O timo é o principal produtor de anticorpos. Aí quando você tira o timo, tu diminui a agressão. E em último caso, eu posso filtrar o plasmaférese. O que é a plasmaférese? Você filtra o plasma e tira os anticorpos. E isso diminui a agressão. Mas são tratamentos secundários. O principal tratamento é o uso da piridoxigmina. Tá ok? É uma doença que tem uma droga usada para fazer o diagnóstico dela, que é o cloreto de hidrofônio, e ela afeta mais mulheres do que homens. Marinha do Brasil, Marinha, eles gostam de cobrar essas relações. Qual doença afeta mais homem, qual doença afeta mais mulheres. Quem vai fazer Marinha tem que dar uma ligada nisso. Tá ok? As demais bancas não, mas a Marinha cobra mais essa parte epidemiológica. Ok, pessoal? Deu para entender a miastenia? Agora vamos entender a dupla, para ver se dá para confundir. Guillain-Barré também é uma doença autoimune. As duas são. Também não tem cura. Só que agora os anticorpos atacam a mielina de nervo periférico. E ao atacar a mielina, a condução do impulso não acontece. E isso gera a incapacidade de fazer contração muscular. Então também gera fraqueza muscular. Só que também, presta atenção, gente, miastenia afeta nervo? Miastenia afeta nervo? Não, só afeta músculo. Quem afeta nervo é Guillain-Barré. Então, a grande diferença... Miastenia causa dor? Eu falei alguma coisa de dor aqui? Porque dor é sintoma neurológico. E aí começam as diferenças. O paciente com Guillain-Barré ele também vai ter fraqueza muscular, igual a miastenia. Só que essa fraqueza muscular sempre será acompanhada de sinais neurológicos, porque o problema está no nervo. Aí o cara tem formigamento, ele pode ter dor, ele pode ter queimação, sensações que são neurológicas. Deu para entender? Guillain-Barré afeta nervo, miastenia afeta o músculo. Guillain-Barré afeta nervo e compromete o músculo. Agora, essa é uma fraqueza típica que começa sempre, é característica da doença, de baixo para cima. Então ela é ascendente bilateral. O paciente, a primeira coisa que ele perde é o movimento das pernas. Depois ela vem subindo e causando enfraquecimento dos demais músculos. Um ponto importante, presta atenção como eu vou falar. Miastenia é uma doença que tem diminuição, né, fraqueza de musculatura voluntária. Guillain-Barré é uma doença que causa fraqueza muscular. Tem diferença? Tem. Guillain-Barré é todo e qualquer músculo. Miastenia, só os músculos voluntários. Guillain-Barré afeta a respiração? Sim. Afeta a peristaltismo intestinal? Sim. Afeta o músculo cardíaco? Sim. É muito mais grave. Entendeu? Ela é muito mais grave. E ela tem uma característica clássica. Ela afeta reflexo também, alterações de reflexo, porque ela mexe com o nervo, ela destrói a transmissão do nervo. E é uma doença que causa fraqueza muscular associada a sintomas neurológicos. E afeta músculos involuntários e o coração é um deles. Então é uma doença que pode ter um curso mais grave se não controlada. Um detalhe importante é que os sinais e sintomas de Guillain-Barré não vão envolver nada do sistema nervoso central. Preste atenção nisso. Porque os nervos afetados são quais? Do sistema nervoso central ou periférico? A doença caracterizada por, pergunta das provas de residência, desmielinização de nervo periférico. Quem é? Guillain-Barré. Já desce o olho procurando Guillain-Barré. Agora, se não afeta o sistema nervoso central, não tem nenhuma alteração de função cognitiva, gente. Guillain-Barré, o cara não tem nada a ver com o cérebro. Ele está raciocinando, ele está pensando, está tendo tudo normal. O problema dele é muscular. E o problema respiratório que ele tem é porque o músculo respiratório não está funcionando. Deu para entender? O problema cardíaco que ele tem é porque o coração, o músculo, não está funcionando corretamente. Agora, tem uma doença, preste atenção. Lembra que eu mostrei uma observação para vocês?
tem uma doença que é descrita da seguinte forma: desmielinização de nervos do sistema nervoso central, chamada esclerose múltipla. Então, a única pergunta que cai nas provas sobre esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, é a seguinte: a doença caracterizada por desmielinização de nervos do sistema nervoso central, quem é? Esclerose múltipla. Essa, o cara vai ter fraqueza muscular, mas também tem alterações de consciência, alterações cognitivas, ele tem perdas neurológicas do sistema nervoso central. Guillain-Barré é a desmielinização de nervos periféricos. Deu para entender isso, gente? Porque isso é pergunta de prova. Eles querem saber se vocês conhecem a diferença entre Guillain-Barré e esclerose múltipla. É só isso, não explora mais nada de esclerose múltipla. Deu para entender isso? Então, esse cara aqui, Guillain-Barré, sente dor? Queimação, formigamento? Sente. Então, tem como confundir, gente, Guillain-Barré com miastenia graves? Não, são doenças completamente diferentes que têm similaridades, mas elas cursam completamente diferentes. O tratamento de Guillain-Barré não é específico. Na verdade, você trata o sintomático. Se esse paciente está com insuficiência respiratória, você entra com suporte ventilatório. Se ele está com alterações neurológicas, dependendo da alteração, você trata. Então, assim, o tratamento é sintomático. Em Guillain-Barré, você estabiliza o doente e espera uma próxima crise. Qual é o problema dela? Ela é deflagrada, tem eventos precipitantes que deflagram as crises, em especial as infecções virais. E é por isso que quando teve aqueles casos de o outro, em especial o outro, Zika, o vírus Zika, ele tem muita, o chikungunya também, mas o Zika tem muito neurotropismo. E aí, qual foi o erro que cometeram logo assim que começaram a aparecer os casos de Guillain-Barré? Ah, Zika causa Guillain-Barré. Não. As pessoas que desenvolveram o Guillain-Barré desenvolveram porque tiveram a infecção por Zika, mas elas teriam a crise de qualquer maneira. Muitas nem sabiam, gente, porque aí a ciência também não sabe explicar. Guillain-Barré é deflagrada por infecções virais. Tem paciente que faz uma gripe e deflagra a crise. Tem paciente que faz a gripe e não deflagra. E isso a ciência não consegue entender ainda por que um faz e o outro não faz. Algumas infecções virais o cara vai ter a crise de Guillain-Barré estabelecida e ela tem um marco muito importante. Ela começa sempre de baixo para cima. Então a fraqueza pega as pernas e ela é ascendente, bilateral. Só que quando você controla a crise, ela para. Então, por exemplo, controlou a infecção viral, você para o processo. Aí o paciente entra em reabilitação. 10 anos depois, 10 anos, gente, às vezes o cara fica muito mais do que isso sem crise. Se ele fizer uma nova crise, de onde parou, a crise continua. O cara perde tudo de uma vez. Então, repara, ele vai dormir, aí ele começa a sentir fraqueza, aí passa aquele dia sentindo dor nas pernas, não sei o quê, chega à noite e já está sem movimento de perna. Começa assim. Aí ele perde a sensibilidade das pernas, já não consegue mexer, contrair músculo da coxa, vai subindo. Aí daqui a pouco a doença para. Aí ele entra em reabilitação, volta a caminhar, volta a andar. Aí um belo dia, ele faz uma infecção viral que ativa a doença, ele vai deitar e quando ele levanta, ele já não sente nada em abdômen, muito menos movimento de perna. Perde tudo de uma vez. E ela, a cada crise, vai o quê? Subindo até atingir a face do paciente. Só que muitas vezes, também não se entende isso, ela pode atingir a face e não atingir o coração. Ela passa pela região torácica sem atingir o coração. Tem muita coisa para se descobrir disso aqui ainda. Tá? Mas eu pergunto, tem como comparar miastenia com Guillain-Barré? Sim ou não? Não. São doenças completamente diferentes. Na verdade, existem similaridades. Fraqueza muscular. É doença autoimune, mas não se compara. Foi essas duas doenças? Agora vamos falar de Parkinson. Doença de Parkinson, palavra-chave. Olha só, no nosso cérebro tem uma área chamada área de movimentação complexa. É uma área cerebral que comanda todos os movimentos complexos do nosso corpo. Por exemplo, nesse exato momento vocês estão usando ela, porque a escrita é considerada um movimento complexo. Você tem que envolver uma série de áreas cerebrais para fazê-la.
Tá? Peristaltismo é movimento complexo. Deglutição é movimento complexo. O que é a doença de Parkinson? Como é que funciona esse centro? Quando o organismo quer ativar, por exemplo, vocês vão escrever ativa o centro. Libera acetilcolina, aí ativa o centro. Na hora de parar o movimento, dopamina é liberada, compete com a acetilcolina, tira ela e se liga. Aí você para o movimento. Então, a acetilcolina excita e a dopamina inibe. O que é a doença de Parkinson? Níveis diminuídos de dopamina nesse centro. O cara não tem o inibitório. Então sobra quem, gente? O excitatório. O centro é excitado 24 horas por dia. E o cara desenvolve o primeiro sinal clássico da doença, o tremor parkinsoniano, tremores. Tá? Só que músculo que é constantemente ativado entra em rigidez. E aí a rigidez muscular é o segundo sinal clássico de Parkinson. Pergunta de prova, quais são os 3 sinais clássicos de Parkinson? Bom, tremor, rigidez e músculo rígido não permite movimento articular rápido. Porque se está rígido, você vai fazer de forma mais lenta. Bradicinesia. Cinesia, movimento, brad lento. Movimentação lenta. Terceiro sinal clássico da doença de Parkinson. Tremor, rigidez, bradicinesia. Aí o paciente tem alteração de marcha, lembra da marcha do parkinsoniano? A marcha arrastada, ele não tira o pé do chão, ele arrasta, e isso gera uma instabilidade postural. O paciente de Parkinson cai muito se insiste em andar. Então, a doença de Parkinson, gente, é uma doença que afeta toda a parte muscular. E o paciente perde deglutição, não consegue mais deglutir, e broncoaspira com facilidade. Se a doença é a falta de dopamina, o que eu tenho que dar para esse paciente? Dopamina é a reposição, levodopa. O problema é que a doença não é plenamente conhecida e a medicação levodopa só segura efetivamente por alguns anos. A doença vai avançando progressivamente. Com o passar do tempo, o paciente já não consegue sair da cama, vai ficando todo rígido. E o que mata na doença de Parkinson não é a doença de Parkinson propriamente dita, são as complicações. Porque como ele fica acamado, ele faz úlcera, faz pneumonia, infecção urinária. Meu pai morreu de Parkinson com 86 anos. Chegou a um ponto que ele já não saía mais do leito, nem fisioterapia deu jeito. E não dá, gente, porque a doença avança. Mesmo que você... O que a gente fez foi ganhar tempo. Ele conviveu 12 anos com Parkinson. Tá? E aí ele terminou, né, e a morte dele aconteceu exatamente quando as pneumonias começaram a acontecer uma atrás da outra, porque ele broncoaspirava a própria saliva. Fez gastrostomia para poder se alimentar, porque já não tem mais deglutição, só que vai broncoaspirando a própria saliva e começa a fazer o quê? Pneumonia de repetição. Aí vai toda hora para o hospital, daqui a pouco faz pneumonia por germe multiresistente, evolui com sepse e morre. Infelizmente o quadro avança assim. Tá? Então, basicamente, tremor, rigidez, bradicinesia, estabilidade postural e a marcha arrastada são características da doença de Parkinson. Afeta mais homens e o tratamento à base de levodopa. Embora existam outros tratamentos, a levodopa é a principal. Deu para entender, Parkinson, gente? E Alzheimer? Alzheimer é a doença mais fácil pelo seguinte, olha aqui. Olha essa questão aqui, ó. A doença de Parkinson é um distúrbio do movimento neurológico que, lentamente progressivo, que acaba levando à incapacidade. Entre as manifestações clínicas encontram-se instabilidade postural. Tem instabilidade? Rigidez matinal? Não, já perdeu aqui. Bradicinesia tem? Estabilidade postural? Caiu. Rigidez? Rapidez na execução de movimento? Não. Rigidez, tremores, bradicinesia e instabilidade postural. Fácil ou difícil? Fácil, absolutamente fácil. E repara que todas as que eu trouxe para vocês, todas elas até agora estão fáceis. E, na verdade, não existe muita questão. Até existe questão um pouco mais chatinha, mas de residência dificilmente. Todas elas ficam nesse nível. Tá? Bom, Alzheimer. Preste atenção agora, porque
eu tenho que comentar uma coisa sobre Parkinson, preste atenção. Por que as bancas colocam Parkinson e Alzheimer juntos? A doença de Parkinson é uma doença motora, muscular, que afeta movimento, tá? Mas com o passar do tempo, como não tem dopamina só no centro de movimentação, o paciente parkinsoniano ele pode entrar num quadro demencial. Então a doença de Parkinson pode evoluir para demência. Deu para entender isso, gente? Aí a banca escreve a seguinte afirmativa para vocês dizerem se é verdadeiro ou falso. A doença de Parkinson é uma doença do grupo das demências. Verdadeiro ou falso? É falso, porque ela não é uma doença demencial, ela é uma doença motora, que pode evoluir para demência. Tem muito paciente, gente, que morre antes. Meu pai morreu antes de fazer um quadro demencial. Tá? Então, o paciente de Parkinson não necessariamente vai ter a demência. Pode acontecer, mas não necessariamente acontece. Então, ela não é considerada uma doença do grupo das demências. Deu para entender isso? Alzheimer é. E aí, por esse mera questão de falar de demência, é que as bancas cruzam Parkinson com Alzheimer. Não tem como confundir. A doença de Alzheimer é uma doença demencial, é o carro-chefe das demências. Na aula de mental, a Marciane conversa com vocês também sobre as doenças patológicas e ela vai voltar a falar disso, tá? Porque aí quem vai fazer na parte de mental tem que aprofundar. Tá? Então, quem vai fazer qualquer coisa de saúde mental vai ter que aprofundar, inclusive essas doenças demenciais, doença de Alzheimer é uma delas. Mas, na maioria das provas, como é que eles cobram isso para vocês? Eles colocam assim, a doença insidiosa, porque a doença de Alzheimer não é abrupta, ela começa bem lentamente. E ela tem uma sequência lógica, e essa sequência tem que saber. A primeira perda que o paciente tem na doença de Alzheimer é a memória, e em especial a memória recente. Ele começa a esquecer tudo de agora e começa a buscar as memórias antigas para vivenciar. Então, a primeira perda é a memória recente. É o paciente que começa a falar de gente que já morreu como se fosse agora. E ele está vivenciando aquilo, ele está acreditando que aquilo está acontecendo, porque o cérebro busca as memórias para tentar trabalhar. Ele precisa de memória. Então, ele vai pegar as memórias antigas. A segunda perda, e é nessa sequência, tá, gente? A segunda perda é a perda cognitiva propriamente dita. Aí o paciente já não consegue fazer uma frase completa, já tem uma dificuldade de cálculo de matemático, ou seja, as atividades de cognição são afetadas. A terceira perda, a afetividade. É um paciente que no início evolui muito rápido da euforia para a depressão e com o passar do tempo começa a se fechar e se isolar de todos. E vai fazendo o que a gente chama de embotamento emocional. Ele vai se fechando. E a última perda é a perda do autocuidado. Ele já não sabe o que é comer, beber, tomar banho, para que serve roupa. Então, um paciente pode sair pelado achando que é absolutamente natural aquilo, porque ele já não tem mais as convenções. Tá? É uma doença que afeta não só o paciente, como a família, desestrutura a família toda, tanto que existe um índice para calcular o quanto essa doença afeta a família, mas isso eu vou dar para vocês na aula de idoso, tá? Então, a doença de Alzheimer não é só uma doença que você trata o paciente, você trata também a família. O cuidador sofre com o paciente com Alzheimer. E por que sofre? Porque o paciente começa a sentir fome e fala assim, não me deram comida hoje. E ele acredita que ele não comeu, porque ele busca na memória e não lembra de ter comido. Aí o cuidador bate, eu dei a comida. Não deu, você está mentindo. Aí começa, e ele fala com tanta convicção que a família fica realmente na dúvida se realmente o cuidador deu comida. Tá? Então acaba mexendo com a estrutura familiar de uma forma bem complexa. Eu pergunto, não tem cura? Tá? É uma doença progressiva. E eu pergunto, tem como confundir com Parkinson, gente? Nada a ver. Então cuidado com essa sequência de eventos. Tá? Tem que saber na sequência, tá, gente? Memória, cognição, afetividade e autocuidado. Ok? Bom, olha aqui a doença. A doença neurológica progressiva, irreversível, com início insidioso, caracterizado por perdas graduais da função cognitiva, além de comportamento ou do afeto, na qual idade e história familiar são fatores de risco. O que ele fez? Ele não botou as 4, botou só 2, cognição e afetividade.
e aí não tem dúvida que com essa característica, delírio não é. Na aula de mental vocês vão aprender a diferença da parte do delírio, etc. Depressão não é, Parkinson muito menos, então Alzheimer era a resposta, uma questão relativamente fácil. Tá? Paralisia de Bell, a gente até já deu, quando eu falei lá na primeira tabela. Paralisia de Bell, gente, é uma inflamação unilateral, cuidado com isso, tá? É só de um lado. É uma inflamação do nervo facial. Qual é o nervo? Sétimo. Tem que saber isso, tá? Sétimo nervo craniano, que resulta em fraqueza e paralisia dos músculos. Preste atenção. Vovó já dizia, não tome banho quente e tome golpe de ar, porque isso pode paralisar sua face. Na verdade, essa história surgiu, gente, nada mais nada menos que paralisia de Bell. Alguém desenvolveu paralisia de Bell e na época se associou a questão de um banho quente com o golpe de ar. Paralisia de Bell acontece abruptamente, tá? O paciente daqui a pouco sente a paralisação, deve ser horrível, porque você pensa, qual é a doença que você acha que vai ter? AVC, você já pensa logo no AVC. Tá? O paciente vai procurar emergência desesperada dizendo que está tendo um AVC, e na verdade não está, e é autorresolutivo. Uma semana depois volta a movimentação e dificilmente deixa sequela. Aí a banca pergunta assim, paralisia de Bell mata, verdadeiro ou falso? Só se for de susto, tá? Mas a doença em si não mata. Ela, no máximo, deixa uma ou outra sequela, às vezes o paciente tem uma sensibilidade maior, mas mesmo assim é raríssimo. Na maioria das vezes, a recidiva é completa. Tá? Olha aqui, tem alguma dúvida de paralisia de Bell, gente? Não. Aí a banca pergunta para vocês, olha aqui, ó, qual a patologia causada pela inflamação unilateral do sétimo nervo craniano? Neuralgia do trigêmeo? Neuralgia do trigêmeo é só dor. É dor do trigêmeo. Aliás, só dor não, é uma baita dor. Tá? É a dor, mas só na região. Miastenia grave não é, esclerose múltipla não é, Guillain-Barré não é, paralisia de Bell. Tá? Fácil ou difícil? Fácil. Huntington, lembra de Coreia? Olha aqui, ó. Doença de Huntington, a principal característica são os movimentos coreiformes. Apareceu a palavra, a doença neurológica que causa movimentos coreiformes. Colocou isso, gente. Você tem doença de Huntington. É uma doença neurológica que não tem também cura, tá? A única dessas daqui que eu já mostrei que tem cura é paralisia de Bell, que se resolve. Essa daqui é progressiva, pode levar a quadro demencial, o paciente pode fazer demência também, tá? Mas a principal característica são os movimentos coreiformes. E a nossa esclerose lateral amiotrófica, observe, eu botei um texto mais amplo na apostila, para vocês conhecerem a doença, mas aqui na apresentação eu estou fazendo o quê? Marcando somente aquilo que tem de principal. Normalmente a banca descreve a doença e pergunta quem é. A esclerose lateral amiotrófica, palavra-chave, perda de neurônio motor. Neurônio motor é uma rede que a gente tem neuronal que controla vários movimentos e tem uma específica para controlar os movimentos respiratórios. O que é a esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA? A ELA é uma doença em que o paciente vai perdendo movimento, gente. Ele vem paralisando grupos musculares, tá? Aí ele fica acamado, porque já não consegue mais andar, e com o passar do tempo ele sofre parada respiratória. Só que o problema está no sistema nervoso central. E aí, nesse caso, é diferente de Guillain-Barré, porque Guillain-Barré o cara tem fraqueza. Aqui ele paralisa, tá? E aí ele fica preso na cama e muitas vezes uma pessoa com 35, 40 anos vai ficar o resto da vida agarrada no respirador, respirando com auxílio de aparelho, porque o pulmão já é incapaz da musculatura de fazer o movimento respiratório. É o principal ponto da esclerose lateral amiotrófica, é a paralisação da musculatura respiratória, embora paralise outros músculos. É um paciente que fica no respirador e a complicação, ou seja, as pneumonias passam a ser o principal perigo. Ele não morre da esclerose lateral, ele morre das complicações. Tá? Se você conseguir combater, o cara vive, né, uma vida complicada, porque fica dependente de máquina, mas ele vive. Tá? E aí, ó, os principais sintomas, fadiga, fraqueza muscular progressiva, e aqui ele fala da parte da função respiratória como mais comum comprometimento. Ok?
Com isso, a gente termina a aula da parte neurológica. Dei uma lida, gente, nesses pontos que a gente bateu. É uma parte totalmente importante. Até a próxima aula.